frente nos vestibulares da vida, tá? Então, daqui para frente, na verdade, começa realmente conteúdo de vestibular. Estequiometria, entalpia, equilíbrio químico, eletroquímica, orgânica, tudo isso é mais de 70% dos processos avaliativos que vocês vão participar quando estiverem fazendo vestibular. Mas o que é essa tal de entalpia, afinal de contas? Alguém já ouviu falar desse termo de alguma maneira? Em física, você já deve ter ouvido falar de trabalho, não já? Sim, a gente viu esse contexto em física também, algumas De vezes. entalpia? Uhum. Vocês devem ter ouvido falar em entalpia, energia livre e entropia. Mas chegaram a fazer cálculos, Iris? Não, não, só o conceito mesmo. Só o conceito, tá? Quando a gente pensa em entalpia, todo sistema, nós já falamos bastante disso, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia. Você tem algumas energias que estão presentes num sistema. Quando a gente está pensando em ligações químicas, as energias envolvidas numa ligação química são as energias de atração e repulsão e as energias relacionadas ao estado vibracional da molécula ou do átomo na ligação química. Isso pode ser traduzido da mesma maneira como na física, quando a gente estuda energia mecânica, em energia potencial e energia cinética. A energia potencial está relacionada com as forças atrativas e repulsivas, e a cinética está relacionada com o estado de vibração e de movimentação do nosso sistema. Entretanto, tem uma parte dessa energia que ela pode ser transferida para um outro sistema na forma de calor. Essa energia que pode ser transferida do sistema para um outro sistema, ou pode ser recebida de um outro sistema na forma de calor, é o que a gente chama de entalpia. Na verdade, é um negócio bastante simples, a gente só vai ver as maneiras como a gente trabalha com isso, tá? Só tem alguns conceitos que eu queria voltar e que provavelmente vocês já devem ter visto em física. Já ouviram falar em energia interna de um sistema, não já? Bom, como é que a gente define a energia interna de um sistema? Ela pode ser definida através de duas outras definições, calor e trabalho. A variação de energia de um sistema ou é o calor que ele transmite ou que ele recebe, ou o trabalho que ele realiza ou é realizado sobre o meu sistema. E por convenção, foi adotado um sinal negativo e positivo para identificar esse movimento de energia. Se a energia está saindo do meu sistema e indo para o meio, e voltando lá nas nossas definições, o que é um sistema? Qualquer porção do universo que eu esteja observando. Tá? Se eu pegar a unha do dedinho indicador do lado, esse passa a ser o meu sistema, a mão onde ela está inserida, o ar em volta, todo o resto passa a ser meio ambiente, né? É, então, um sistema, de modo geral, ou ele está perdendo energia para o meio, ou está transferindo energia para o meio, ou está recebendo energia do meio, tá? E só tem duas maneiras de energia se movimentar. Não existe outra maneira. Ou através de calor, ou através de trabalho. Bom, e como é que se convenciona esse sinal para determinar se a energia está entrando no sistema ou se a energia está saindo do sistema? Então, se a energia estiver saindo do sistema, a gente coloca um sinalzinho negativo na frente, indicando que a energia interna do meu sistema diminuiu naquele valor. Se a energia está entrando no meu sistema, eu coloco um sinal positivo na frente do valor, indicando que aumentou a energia interna do meu sistema naquela quantidade de energia. Então, por exemplo, se eu fizer um trabalho de compressão sobre um determinado volume gasoso, tem um exemplo aqui que mostra isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó.
Se eu tiver 515 joules de calor que são adicionados a um gás, e aí pensem, para visualizar bem esse sistema, pensem na seguinte situação: uma bexiga cheia de ar dentro, tá? O sistema ele é fechado, porque ele não troca matéria, mas permite troca de energia. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar essa bexiga e vai colocar ela próxima a uma fonte de calor. Essa fonte de calor vai transferir para o gás que está dentro da bexiga 515 joules de energia na forma de calor. Se a gente tivesse que pensar nessa energia que está sendo adicionada ao gás, a gente colocaria sinal positivo ou valor negativo? Ou sinal negativo? Positivo? Positivo. Por quê? Porque está aumentando a energia do meu sistema. Se eu pegar o estado inicial e o estado final do meu sistema, acrescido esses 515 joules, o estado final do meu sistema vai ter mais energia do que o meu estado inicial. Bom, quando esse gás foi aquecido, todas as vezes que a gente acontece um gás, o que acontece com a densidade dele ou com o volume dele? Já que as duas coisas são dependentes. Aumenta ou diminui? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu já falei para vocês por que essa frente fria, ela não veio do norte, mas ela veio do sul? E como que acontece esse movimento, esse deslocamento de massa de ar frio do sul aqui para o centro do país? Alguém já conversou com vocês sobre isso? Tiago, Acho Iris, que não, eu não lembro. Não sei. oi? Ó, a gente não ouve falar, vai chegar uma frente fria. Por que vai chegar a frente fria? A troco de quê? Ela vem andando, vem de caminhão, vem de avião. O pessoal do Mercado Livre entrega na casa da gente. Como é que essa frente fria chega até aqui? Por que ela sai lá da Antártida e vem para cá? Por que ela não fica quietinha lá na Antártida? Por que ela se desloca? Bom, vamos lá. Todas as vezes que a gente aquece uma superfície, tá? Tem irradiação. Uma das maneiras de transferir energia é na forma de calor, é por irradiação ou por convecção. O que acontece? Quando você aquece a superfície, o ar que está em contato com essa superfície também aquece. E quando o ar aquece, ele expande, ou seja, aumenta o volume e diminui a densidade. Vocês lembram quando a gente viu densidade? Quando a gente coloca duas substâncias com densidade diferente, qual que fica por cima e qual que fica por baixo? A mais densa ou a menos densa? Se eu colocar água e óleo, quem fica por cima? É sempre menos densa, que fica em cima e a mais densa embaixo, correto? A menos densa fica por cima e a mais densa fica embaixo, tá? É, Quando o ar aquece e ele fica menos denso, tem um movimento na atmosfera que é chamado movimento de convecção, é um movimento vertical da coluna de ar. Quando esse ar aquece, ele sobe. Tá? Ele faz esse movimento de convecção, ele sobe. E quando ele sobe, o que acontece com aquela região onde ele está? Você cria uma área de pressão negativa. Essa área de pressão negativa é que faz com que o ar que está lá no sul, que está geladinho, que está próximo à crosta terrestre, porque a densidade dele está alta, tá? Quando ele está geladinho, o volume dele fica menor, as moléculas vibram menos, elas ficam mais próximas, então elas acabam ocupando um volume menor, numa temperatura menor, tá? O que acontece? O ar sobe e aquele ar que está lá no sul, ele é deslocado pela criação dessa zona de baixa pressão, aonde teve o aquecimento. Então, aquele ar que está lá no sul sobe para ocupar essa zona de baixa pressão, tá? Então, dentro da nossa bexiguinha ali, o que aconteceu?
Quando eu transferi para dentro do sistema, que era lá o gás que estava contido pela parede da bexiga, essas moléculas de gás elas começam a se movimentar mais rapidamente, elas começam a bater mais rapidamente, com mais força na parede da bexiga, e isso a gente chama de pressão. Lembra que pressão é uma força aplicada sobre uma determinada área de superfície? Tá? Quando você está fazendo isso com o gás está fazendo a mesma coisa. Aqueles impactos que acontecem na parede da bexiga é a pressão interna estabelecida pelo movimento das moléculas do gás ali contidas dentro da bexiga. Quando eu transfiro energia para dentro do balão, eu aumento o estado vibratório dessas moléculas. Elas ficam mais rápidas, elas ficam mais, elas vibram mais. Então eu vou ter uma maior quantidade de impacto por unidade de tempo na parede da bexiga. E o que vai acontecer? Esse movimento aleatório com maior energia, com maior velocidade das moléculas que estão dentro da bexiga, vão fazer com que a parede da bexiga expanda, ou seja, ela passe a ocupar um volume maior. Tá? Aí, nesse caso, o enunciado está dizendo ali que esse gás realizou um trabalho de 218 joules nesse trabalho de expansão da parede da bexiga. Esse trabalho que o gás realizou, a gente vai considerar como um trabalho com sinal positivo ou negativo? Negativo porque ele usou energia para fazer o trabalho? Exatamente, tá? Então, se você pensar, para ele poder fazer isso, ele está gastando energia para fazer esse trabalho de expansão. Esse trabalho de expansão, ele está gastando energia. Então, perguntar qual que é a variação de energia do sistema. Você entrou com 515 joules positivo, porque você transferiu energia na forma de calor do meio externo para o gás que estava dentro da bexiga, tá? Esse gás, ele aumenta a energia cinética dele e aí ele realiza um trabalho de expansão na parede da bexiga, gastando 218 joules. Então, no final, você tem um saldo de 297 joules dessa transformação. 515 joules entrando na forma de calor, 218 joules sendo gastos para realizar o trabalho. Então, por convenção, quando o meu sistema realiza trabalho, o sinal do valor atribuído à energia do trabalho é negativo. Quando é realizado algum trabalho sobre o meu sistema, por exemplo, se a gente pega um êmbolo de uma seringa de aplicar injeção, você tampa a pontinha lá da seringa e você aperta o êmbolo comprimindo o ar que está ali dentro. Quando você faz isso, você está diminuindo o volume ali dentro e aumentando a pressão interna. Tá? A consequência é essa. Por quê? Porque você vai ter um espaço menor para abrigar a quantidade de moléculas que você tinha e continua tendo, só que agora, como eu tenho um espaço menor, pelo movimento que eu fiz do êmbolo, eu vou ter uma quantidade maior de pancadas ou de impacto das moléculas na parede da minha seringa. Então, eu estou aumentando a pressão interna da minha seringa. Se eu soltar o êmbolo, o que vai acontecer? Ele sozinho vai se movimentar para trás. Aquele movimento que eu fiz de compressão é trabalho que eu estou realizando sobre o sistema. Então, eu estou adicionando energia ao sistema. Quer ver se é verdade? Solta o êmbolo. O próprio sistema vai empurrar o êmbolo de volta. Por quê? Aquela energia que eu acrescentei quando eu realizei trabalho sobre o sistema depois realiza trabalho para empurrar o êmbolo de volta para que ele tente ficar na mesma situação de pressão interna e pressão externa. Tá? Mas só para mostrar, quando eu realizo o trabalho sobre o sistema, eu estou aumentando a energia interna do meu sistema. Então, o valor é positivo. Se eu estou transferindo energia na forma de calor, ou seja, eu tenho uma fonte de energia com uma temperatura maior em contato com o meu sistema, o que vai acontecer? Isso é importante. A energia nunca se movimenta de onde tem menos para onde tem mais.
É sempre de onde tem mais para onde tem menos. Quando a gente coloca dois corpos em contato, eles vão transferir energia de um para o outro até que você tenha estabilidade térmica, ou seja, eles estejam na mesma temperatura. Quem vai transferir energia para quem? Quem tem maior quantidade de energia vai transferir energia para quem tem menor quantidade de energia, até que os dois fiquem na mesma temperatura e entrem em equilíbrio térmico, tá? Então vamos lá, nós já falamos isso desde o começo do curso. Energia não pode ser destruída, nem pode ser criada, mas ela pode ser modificada de uma espécie para outra, ou pode ser transferida na forma de calor de um corpo para o outro. O que é calor? É essa energia que está sendo transferida de um corpo por outro. E só chama calor no momento em que está acontecendo a transferência. Eu transferi energia na forma de calor para um outro sistema. O que essa energia na forma de calor fez com o meu sistema? Vai aumentar o estado vibracional das moléculas do meu sistema e eu vou conseguir perceber isso pelo aumento da temperatura do meu sistema. Então, uma maneira de perceber variação de calor ou variação de energia em um sistema é medir a temperatura do meu sistema. Se a temperatura aumenta, houve adição de energia ao sistema. Essa energia foi adicionada ou na forma de calor ou na forma de trabalho. Para nós, dentro do conceito de entalpia, só vai interessar a energia que é transferida na forma de calor, tá? Nós só vamos nos preocupar com esse tipo de energia. O que é a tal de entalpia de um sistema? Primeiro, é uma propriedade de estado. Não me interessa o que está acontecendo no processo. Só me interessa o estado final e o estado inicial do meu sistema quando eu estou pensando em entalpia. Eu só preciso saber quanto de energia tem no meu sistema no início, que pode ser transferido na forma de calor, e quanto de energia que tem no meu sistema que pode ser transferido na forma de calor no estado final. Se a variação de entalpia do meu sistema for menor do que zero, significa que o meu sistema perdeu energia. Se a variação de entalpia do meu sistema for maior do que zero, significa que o meu sistema recebeu energia do meio. Quando ele perde energia, o processo é chamado de processo exotérmico. A gente já conversou com isso lá quando a gente estava vendo os conceitos de energia, de matéria, tá? E é fácil entender, tá? Se acontecer um processo exotérmico ou endotérmico. Se a temperatura do meu sistema no estado final for menor do que a temperatura do meu sistema no estado inicial, o processo é exotérmico. Tá? A diminuição da temperatura do meu sistema indica que meu sistema perdeu energia. Se a temperatura final do meu sistema for maior do que a temperatura inicial do meu sistema, significa que o meu sistema recebeu energia. Lembrando que essa medida de temperatura me dá uma indicação do quanto o meu sistema tem de energia ou não, tá? Já ouviram falar em calor específico na física? Quem deu essa parte de física para vocês? Já viram essa equaçãozinha alguma vez na vida? O Q-macete, o QMC delta T? Sim, sim, o Nélio deu, professor. O Nélio deu, tá? O que é o calor específico? O calor específico de um material, e cada material tem um valor diferente, tá? Está relacionado com a quantidade de energia que você precisa fornecer para que 1 grama daquele material aumente em 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, que são equivalentes às escalas, tá? Então, quanto de energia eu tenho que fornecer para a água para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius? Essa é a pergunta que você faz quando você está pensando em calor específico. Quanto de energia eu tenho que fornecer para 1 grama de ouro para que esse 1 grama aumente a sua temperatura em 1 grau? Tanto pode ser Celsius ou Kelvin, já que as escalas são equivalentes.
Uma outra definição que é similar à do calor específico é de capacidade calorífica. Qual que é a diferença entre uma e outra? Tá? A ideia é a mesma, só vai mudar a quantidade de massa que vai aumentar em 1 grau. Na capacidade calorífica, é 1 mol daquele material. No calor específico, é 1 grama daquele material. Então, o que é a capacidade calorífica da água? Tá? É quanto eu tenho que fornecer energia na forma de calor para que eu tenha um aumento em 1 grau quando a massa de água for igual a 18 gramas. Professor, mas por que 18 gramas? Porque a massa molar da água é 18 gramas. E o conceito diz quanto que eu tenho que fornecer de energia na forma de calor para aumentar 1 mol daquela, a massa equivalente a 1 mol daquela substância em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, tá? Aí na tabelinha é fácil a gente perceber isso. Se vocês olharem na tabela periódica, a massa molar do alumínio, vocês vão ver que ela é de 26,98 gramas por mol. Se você multiplicar esse 0,900 por 26,98, você vai conseguir aquele valor que está do lado direito, 24,3, tá? O fator de conversão de calor específico para a capacidade calorífica é a massa molar. Se você tem a capacidade calorífica e quer saber o calor específico de um material, é só dividir pela massa molar. Se você tem o calor específico e quer saber a capacidade calorífica daquele material, é só multiplicar pelo valor da massa molar. Se vocês pegarem aquele 4,184 J/Kelvin da molécula, ou seja, de 1 grama de água e converterem para a capacidade calorífica, é só multiplicar aquele valor ali por 18 e vocês chegam no 75,3. Ouviram falar já desse conceito, calor específico? Já, né? Expliquem para mim, alguém tenta explicar para mim, por que o calor específico do alumínio e do cobre é tão baixo quanto comparado com o da água? O que tem de importante nisso ou não é importante? Eu não sei, será que a ligação de hidrogênio da água faz com que precise de mais energia ou estou viajando? Na verdade, está relacionado com o tipo de ligação que faz e com como esses elétrons estão compartilhados, quanto eles estão seguros ou não estão seguros. Mas o conceito de calor específico, ele é importante por quê? Porque ele nos dá uma noção de quão rapidamente aquele material aquece ou quão demoradamente aquele material desaquece. Por exemplo, quando a gente pega uma barra de alumínio e coloca perto de uma fonte de calor, e a gente olha ali 0,9 joules por grama Kelvin, e compara com o da água, a gente percebe que uma barra de alumínio aquece muito mais rapidamente do que a água. Mas o efeito contrário também é verdadeiro. A barra de alumínio, ela esfria muito mais rapidamente do que a água, tá? Se vocês fizerem um cálculozinho, vocês vão perceber que a água demora mais de 4 vezes, ou precisa de mais de 4 vezes a quantidade de energia que o alumínio precisa para aumentar em 1 grau, 1 grama de cada um dos compostos. Bom, por que esse conceito é importante pensando no planeta Terra? Esse conceito é importante pensando no planeta Terra, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o planeta Terra, do ponto de vista de lógica, não deveria chamar planeta Terra, deveria chamar planeta Água. Por quê? Porque em massa, ou em superfície, em volume, dependendo da maneira como você queira avaliar, nós temos aproximadamente 3/4 do volume do planeta preenchido por água e não por terra. Tá? Quando a gente olha o volume superficial, quando a gente olha a superfície do planeta Terra, a gente tem muito mais água do que terra. Então, do ponto de vista de lógica, né, deveria ser planeta água, não planeta Terra. Mas o que isso tem a ver com calor específico? Se a gente tivesse, por exemplo,
ao invés de água, a gente tivesse alumínio líquido nos oceanos, hipoteticamente, o que aconteceria com a variação de temperatura do planeta durante o dia? Vamos lá. Se a gente recebesse a mesma quantidade de energia do Sol, que a gente continua recebendo todos os dias, e ao invés de água, a gente tivesse alumínio líquido no lugar da água, ou algum líquido que tivesse o calor específico do alumínio. O que aconteceria com a temperatura média do planeta? A temperatura média do planeta seria muito alta durante o dia e seria muito baixa durante a noite. Por quê? Porque a capacidade de absorver calor desse material seria muito grande enquanto estivesse recebendo raios solares, mas a capacidade de perder esse calor também seria muito grande quando não estivesse recebendo radiação solar. Ou seja, a vida no planeta Terra, como nós conhecemos, provavelmente não existiria, tá? O fato de nós termos uma quantidade muito grande de água na superfície do planeta e termos uma quantidade razoável de água na forma de vapor na atmosfera é que garante que a gente tenha uma amplitude térmica, ou seja, uma variação de temperatura durante o dia pequena. E isso faz com que a vida seja viável no planeta Terra. A água, a água é um dos principais compostos responsáveis pelo efeito estufa. Já ouviram falar em efeito estufa? Sim, Várias vezes já? já sim. Efeito estufa é ruim ou é bom? É bom quando é equilibrado. É bom quando ele está atendendo aos objetivos para o qual ele foi criado, tá? Mas por que a gente não se preocupa então com água? Porque o volume de água do planeta é mais ou menos o mesmo desde que a gente se entende como espécie na face do planeta. O problema são o volume, né, ou a presença de algumas substâncias que não tinham em quantidades elevadas no passado. Um deles, que é um problema sério, é o metano e o CO2. Tá? A gente tem uma quantidade grande de CO2 sendo liberada pelo processo de industrialização e pelo modo de vida pelo qual nós optamos depois da Revolução Industrial, e essa grande quantidade de CO2 que vai para a atmosfera, ela tem uma capacidade, ou seja, tem uma capacidade calorífica, um calor específico. O CO2 tem um calor específico, uma capacidade calorífica alta. O que significa isso? Ele consegue reter uma quantidade grande de calor e, conforme ele consegue reter, ele demora muito tempo também para poder liberar. Quanto maior o calor específico, quanto maior a capacidade calorífica, maior a capacidade de reter energia, tá? E se você tem uma capacidade grande de reter, você também não libera com facilidade. Quando a gente olha a composição em volume da atmosfera da Terra e a gente olha quanto que tem de CO2, a gente fala, mas não é possível. CO2 tem muito pouco e gera tanto problema. Então vamos lá, pensando em níveis pré-revolução industrial. A concentração de CO2 na atmosfera da Terra era menor que 0,001%. Hoje, ela está beirando 0,1%. Quando a gente pensa nisso, a gente teve um aumento aí de mais de 300 vezes a concentração que a gente tinha antes da Revolução Industrial. Professor, mas é menos que 0, é menos que 0,1%. Mas essa quantidade pequena é capaz de gerar aumentos gradativos da temperatura média do planeta Terra. E depois, esses aumentos vão desencadeando outros fenômenos que acabam contribuindo para que isso aconteça também. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem ontem ainda sobre o planeta Vênus.
Há algum tempo atrás, tem uma pesquisadora aí que disse que encontrou fosfina na atmosfera da Terra, e fosfina é um composto orgânico que, em tese, é fabricado por seres vivos. E aí aventou-se a possibilidade de se ter aí micro-organismo na atmosfera de Vênus, então teria algum tipo de vida em Vênus, tá? Bom, aí saiu um artigo ontem com dois outros grupos de pesquisadores, chegando à conclusão que é totalmente inviável, que provavelmente essa fosfina não deva ser fosfina, deve ter um erro analítico na determinação dessa composição da atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera de Vênus é majoritariamente, 94% da atmosfera é composta de CO2. Um ano em Vênus equivale a quase 300 anos aqui da Terra. Demora muito tempo para Vênus fazer uma volta toda sobre o Sol. E um dia, né, equivale a quase 200 dias aqui da Terra. O que significa isso? Que Vênus tem um período muito grande, um fotoperíodo muito grande. Esse fotoperíodo faz com que a atmosfera acumule uma quantidade grande de energia, já que tem muito CO2, e faz com que a temperatura média em Vênus seja maior que 450 graus Celsius. Mas só o fato de ser 450 graus Celsius não seria suficiente para gerar a impossibilidade de vida, já que a gente tem bactérias que sobrevivem a uma temperatura maior que essa. Mas o problema não é esse. O problema é que a atmosfera de Vênus, além de ter uma quantidade grande de CO2, no período em que não tem fotoperíodo, a variação de temperatura vai ser grande, porque fica muito tempo sem ter contato com radiação solar. Ela ainda tem presença de alguns ácidos, principalmente ácido sulfúrico na composição, e uma quantidade muito pequena de água. Pelo menos vida, do jeito que a gente pensa no planeta Terra, em Vênus não dá para ter. Mas existem expectativas de que há 3 bilhões de anos atrás, Vênus já teve vida. E tinha uma atmosfera parecida com a da Terra. E que provavelmente abrigou organismos vivos, talvez organismos vivos tão elaborados quanto o nosso. Mas o que aconteceu em Vênus para que ficasse tão inóspito a vida? O que pode acontecer com o planeta Terra? Tá? Nós podemos desencadear uma sequência de eventos climáticos que podem modificar totalmente a composição da atmosfera da Terra. E se modificar a composição da atmosfera da Terra, todas aquelas condições para que exista vida no planeta, pelo menos da maneira como a gente conhece, vão embora também. Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Mas não tem tanto CO2 aqui no planeta Terra? Tem sim. Tem muito CO2 no planeta Terra, só que ele não está na forma de CO2, ele está na forma de carbonato. Todas as rochas calcárias que existem no planeta Terra, e é uma quantidade muito grande, de rochas calcárias no leito do oceano, um monte de rocha que a gente usa na vida da gente para fazer construção civil, elas têm carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Se por algum motivo acontecer algum evento que libere esse carbonato para a atmosfera na forma de CO2, nós podemos modificar totalmente a estrutura do planeta Terra. Mas, professor, como é que isso poderia acontecer? Se a gente acidificasse, só para ter uma ideia, se a gente acidificasse a água dos oceanos em mais ou menos 1,5 grau abaixo do que é hoje, essas reservas carbonatadas que estão na forma de carbonato de cálcio e de magnésio no leito do oceano se transformariam em água e CO2. E aumentaria a quantidade imensamente na nossa atmosfera desse gás que muda
a temperatura. E aí seria um efeito em cadeia, porque quanto mais gás eu jogasse para a atmosfera, maior seria o aumento da temperatura média. Quanto maior o aumento da temperatura média, mais eu agravo o efeito de transformação do carbonato em CO2. Ou seja, se a gente começar esse processo de maneira consistente e sustentável, a vida no planeta Terra acaba, simplesmente acaba da maneira como a gente conhece. E tem algumas pessoas que dizem que a gente não deve se preocupar com o aquecimento global, que a gente não deve se preocupar com o desmatamento, porque tudo isso é coisa de partido de esquerda e de gente comunista. Isso não é coisa de partido de esquerda e nem de comunista. Isso é coisa de pessoas que estudam mudanças climáticas e que estudam as consequências do aumento de alguns gases na atmosfera da Terra. Não tem nada a ver com Professor, ideologia. Oi, Tiago. tipo, esse efeito da camada, tipo, foi o que houve nas eras glaciais, certo? Que impedia de receber luz, né? Sim, bom, a temperatura no planeta Terra, esse controle da temperatura no planeta Terra é bastante sutil. A gente tem um período, eu não sei se vocês sabem, mas a Terra, além de girar em volta do Sol, o Sol gira em volta de um sistema maior. Tá? E a Terra não gira em torno do Sol sempre com a mesma distância. De vez em quando acontece dela girar com uma distância maior, de períodos em períodos. E esse aumento ou aproximação do Sol também é responsável por mudanças na variação do planeta. E um fenômeno desencadeia o outro, porque se você diminui a temperatura um pouco, você passa a produzir mais nuvem. Se você produz mais nuvem, tem menos irradiação na superfície. Se tem menos irradiação na superfície, tem menos aquecimento da atmosfera, e esse processo, periodicamente, acaba levando às glaciações que a gente teve no passado. Tá? E aí depois tem uma aproximação, você vai fazendo o caminho encontrar. Na verdade, é um equilíbrio muito sutil. Mas o que deveria estar acontecendo nesse momento no planeta Terra se nós não estivéssemos nesse processo de liberação de gases que acentuam o efeito estufa? A temperatura no planeta Terra, segundo estimativas matemáticas baseadas em registros arqueológicos, era para estar diminuindo e não aumentando, porque nós deveríamos estar entrando num período glacial. O planeta Terra deveria estar entrando num período que levaria a uma outra glaciação. A última glaciação que nós tivemos no planeta Terra, ela data de aproximadamente 150 mil anos atrás, tá? E isso vai repetindo periodicamente. A interferência do homem tem modificado essa tendência. O problema é que a gente vai ganhando um tempo, né? A gente está aquecendo, a gente estaria entrando num período de glaciação, mas quando chegasse no período de aquecimento, se a gente não fizer nada para modificar o que a gente está fazendo agora, quando a gente entrar num período de aquecimento, aí a Terra vai embora, tá? Que é o que eu estava falando que aconteceu em Vênus. Provavelmente, se existiu vida em Vênus, essa vida foi responsável pela extinção da vida no planeta Vênus, porque modificou a atmosfera do planeta a um ponto que se tornou irreversível o processo. Então, hoje não é possível mais ter vida em Vênus em função de algum evento que aconteceu e liberou essa quantidade de CO2 que estava acumulada nas rochas do planeta para a atmosfera. E aí, depois que fez o processo, pelo menos até onde a gente conhece, não é reversível. É só destruir lá e fazer outro planeta depois. Fazer reciclagem, tá? Essa coisa é séria. Embora não seja levado com a seriedade que deveria ser levado, a minha geração, pelo menos, não levou isso a sério. Espero que a geração de vocês leve um pouquinho mais a sério. Bom, vamos lá. Calorimetria é a parte que estuda, né? Vocês devem ter visto falar de calorímetro em física, ouviram falar?
Se vocês ouviram falar de calor específico, devem ter ouvido falar de calorímetro. O que é um calorímetro? Um calorímetro é um equipamento que você realiza dentro dele uma determinada transformação química ou física e você consegue determinar quanto de energia na forma de calor foi liberado pela reação ou pela transformação ou foi absorvido para que a reação acontecesse ou para que a transformação acontecesse, tá? E ele é bastante interessante. Ele é um sistema fechado. Você tem uma bomba onde vai acontecer o processo, água em volta dessa bomba, tá? E um homogeneizador e um leitor da variação de temperatura do sistema, tá? Lembra do QMC ΔT que eu coloquei no slide anterior? Calor é igual a massa vezes a capacidade, o calor específico vezes a variação de temperatura. Todo calorímetro tem um valor que é a capacidade calorífica do calorímetro, ou C do calorímetro, tá? E todo calorímetro precisa ser aferido para poder determinar esse C do calorímetro. Como o sistema é fechado e a massa do sistema não se altera, a massa ela é incorporada ao C do calorímetro. Então, quando você quer determinar quanto de calor foi liberado ou foi absorvido pelo processo, é só determinar a variação de temperatura no processo. O que você tinha antes e o que você tinha depois, vezes o C do calorímetro, e você tem a quantidade de calor que foi absorvida ou foi liberada pelo processo que aconteceu ali dentro. Lembra de uma das conversas que a gente já teve, que eu perguntei para vocês assim, ó, o derretimento do gelo sobre a palma de uma mão é um processo endotérmico ou exotérmico? Lembram dessa conversa ano passado? E aí eu mudei a pergunta. O resfriamento da mão pelo derretimento do gelo é um processo endotérmico ou exotérmico, tá? Quando a gente faz a pergunta, a gente já está determinando quem é o sistema. Quando a gente pergunta assim, ó, o resfriamento da mão, o que eu estou observando? O fenômeno que eu estou observando é o resfriamento da mão. Se é o resfriamento da mão, a mão é o sistema, tá? Se a mão está resfriando, o que está acontecendo com ela? Ela está perdendo energia. Porque se ela está resfriando, a temperatura está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, ela está perdendo energia. Lembrando que medir temperatura é uma medida indireta da energia do sistema, tá? Então, se a energia final é menor, o meu sistema perdeu energia. Por que o gelo derrete? Porque a mão transfere energia para o gelo, a mão tem mais energia, a temperatura dela é maior, transfere energia para o gelo. Essa energia que é transferida na forma de calor. Esse calor que é transferido para o gelo vai mudar o estado vibracional das moléculas de água que estão presentes no gelo, e isso vai ser suficiente para mudar o estado físico da água de sólido para líquido. Como é que a gente representa isso numa equação química? Tá? A água, no estado sólido, recebe energia na forma de calor e é transformada em água no estado líquido. Se eu estiver escrevendo uma equação termoquímica, isso muda um pouquinho, tá? Lembrando que eu falei para vocês que só nos interessa o estado inicial e o estado final do meu sistema. O estado inicial seria água no estado sólido e o estado final do meu sistema seria água no estado líquido. Se a água está no estado líquido, a temperatura dela no estado final vai ser maior do que no estado inicial, tá? Então, esse valor de variação de entalpia vai ser maior que zero. Eu não coloquei quanto que é aqui, mas eu estou afirmando que é maior do que zero, porque o estado final vai ter temperatura maior. Como é que eu iria escrever esse mesmo processo numa equação termoquímica? E essa é a primeira parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como que a gente identifica uma equação termoquímica? Uma equação termoquímica, ela tem o processo
físico ou químico que aconteceu descrito, da mesma maneira como a gente está acostumado a escrever uma equação química, só que, às vezes, quando a gente escreve uma equação química, a gente não se preocupa com o estado do sistema, tá? Numa equação termoquímica, eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Eu sempre preciso indicar o estado ou a fase de agregação do meu sistema. Então, eu não poderia ter colocado aqui, ó, só água virando água. Tem que ser água no estado sólido virando água no estado líquido, tá? E associado à transformação, eu tenho que ter uma coisa indicando se essa transformação aconteceu com liberação de energia ou com absorção de energia. E como é que a gente faz isso? A gente associa à transformação um determinado valor de ΔH. Todas as vezes que eu olho para uma equação termoquímica, ela tem que ter essa mesma carinha. Tem que ter uma equação química com o estado de todos os reagentes, de todos os produtos e um valor de ΔH associado àquela reação ou àquela transformação, tá? Tudo isso a pressão constante e numa determinada temperatura. Bom, vamos lá. Eu vou usar agora um diagramazinho de entalpia, e no livro de vocês ele vai estar colocando, no livro não, nos capítulos que eu disponibilizei lá no Moodle, ele vai estar um pouquinho diferente desse daqui, mas a ideia é, no eixo Y, você tem valores de energia relacionados ao estado do sistema, tá? E esses patamares, aonde eu vou ter, nesse caso aqui, água no estado gasoso, líquido e sólido, e lá no patamar de cima, H2 mais meio O2, o valor de entalpia associado ao que está escrito nesses patamarezinhos, tá? Então, como é que eu vou entender aqui, ó? A água no estado gasoso, tá? A água no estado gasoso tem uma entalpia de 241,8 kJ. Essa entalpia está negativa, tá? Por quê? Porque quando eu faço água no estado gasoso a partir de H2 e O2, eu tenho liberação de 241,8 kJ para cada mol de água formada. Esse valor, 241,8 kJ, é chamado de entalpia de formação da água no estado gasoso. Mas tem algumas outras coisas aqui que eu queria, já que a gente já comece a pensar nas definições. Lembra quando a gente viu o balanceamento de equação química e eu falei que o coeficiente estequiométrico tinha que ser inteiro? Quem lembra disso? E eu falei que quando a gente chegasse em termoquímica, a gente ia ver coeficientes fracionários e eu ia explicar para vocês depois por que na termoquímica pode coeficiente fracionário e quando a gente faz balanceamento de equação química não pode. Lembra? Ou não? Sim, sim. Tá. Tiago, só você que está com a memória boa. O pessoal está tudo com a memória meio ruim, tá? Por que isso? O que eu tenho do lado esquerdo da equação são reagentes. O que eu tenho do lado direito é produto. E todos os valores de entalpia tabelados, eles são determinados para a formação de 1 mol de uma determinada substância. Então, para formar 1 mol de H2O, eu preciso de 1 mol de H2 e meio mol de O2. O valor que eu tenho associado de entalpia não está me preocupando com o valor fracionário do coeficiente, tá? Ele está me preocupando se do lado do produto eu tenho 1 mol da substância. Então, quando eu encontro lá um valor de entalpia associado à entalpia de formação da água no estado gasoso, esse valor é para 1 mol. Então, quando eu escrevo a equação química, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó, vamos lá, ó. Se eu quiser descobrir a entalpia, tá, de formação da água no estado gasoso a partir do H2 e do O2. A equação que eu quero é essa, e eu tenho que descobrir um valor de energia associado a essa equação. Como eu só dependo do estado final e do estado inicial do meu sistema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de entalpia do estado final e vou tirar do estado inicial, tá? Então, aqui começou no H2 mais meio O2,
e o H2O gasoso é meu estado final. Então, eu vou pegar lá 241,8 kJ negativo, que é o estado final do meu sistema, e vou tirar do estado inicial, que é 0 kJ. E aí eu vou ter um ΔH de 241,8 kJ negativo, tá? Esse valor de 241,8 kJ negativo é chamado de entalpia de formação padrão da água no estado gasoso. Como é que a gente identifica que é padrão? Por causa desse zero em cima do H maiúsculo. E o F minúsculo do lado direito me indica que é ΔH de formação. Por definição, o que é o ΔH de formação de uma substância? Isso é importante memorizar. Vocês vão conseguir resolver muitos exercícios só se lembrando dessa definição, sem precisar fazer cálculo nenhum. Só se lembrando da definição, vocês vão conseguir resolver muitos exercícios relacionados com a entalpia. O que é entalpia ou calor padrão de formação de uma substância? É a variação da entalpia quando eu formo 1 mol daquela substância a partir da substância simples. O que é uma substância simples? É uma substância feita de um tipo de átomo só. No caso da água, quem são as substâncias simples que compõem a água? O H2 e o O2. Se eu fizer uma reação de decomposição da água por eletrólise, eu vou gerar H2 e O2. São as duas substâncias que compõem a molécula de água, o O2 e o H2O. Então, o que é a tal da entalpia padrão de formação? A energia liberada ou absorvida quando eu formo 1 mol da substância a partir da substância simples que a compõe no estado alotrópico mais estável a 1 atm 25 graus Celsius. Se eu colocasse aqui nessa equação, ó, H2 mais O3 formando H2O, já não seria a entalpia de formação da água. Por quê? O O2 e o O3 são estados alotrópicos do oxigênio. Eu tenho duas moléculas que eu posso fazer com átomos de oxigênio, o O2 e o O3. Qual das duas é mais estável? Quando eu fico em dúvida para saber qual das duas é mais estável, é fácil. É só ver qual que eu encontro em maior quantidade na natureza. Lembrando que a natureza, ela tende a conseguir estabilidade, ou seja, quanto menor a quantidade de energia do sistema, maior a estabilidade do meu sistema. Qual das duas moléculas é mais estável? O O2 ou o O3? O O2, que é o que eu tenho maior quantidade na atmosfera do planeta. O O3 existe, mas onde o O3 existe? Na estratosfera, porque lá eu tenho energia suficiente para a formação do O3 e mantê-lo na forma de O3. Aqui embaixo, a energia é baixa, a temperatura aqui é mais baixa do que na estratosfera, então eu não tenho energia suficiente para a formação do O3. Tá? Então ele vai ter lá em cima, em altos estados de energia, e lá ele é mais ou menos estável. E se ele descer aqui para a troposfera, ele se decompõe em O2. Ele não fica na forma de O3, porque aqui não tem energia suficiente para mantê-lo na forma de O3. Aqui ele é instável. Então, as duas formas de oxigênio que eu tenho, O2 e O3, a mais estável é o O2. É a que consegue ficar na forma de O2 com menor quantidade de energia. Então, para a energia de formação, ou para a entalpia de formação da água, a gente usa a molécula do O2. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho aqui na equação H2 mais meio O2 e eu tenho um valor de entalpia igual a zero. Da mesma maneira que a gente precisou de uma referência para metro, que a gente precisou de uma referência para massa, a gente precisava de uma referência para entalpia. A gente sabe que todo material tem uma quantidade de energia que pode ser transferida na forma de calor. Mas nós não tínhamos como determinar qual era essa quantidade de energia dos diferentes materiais que nós conhecemos. O que nós conseguimos determinar é quanto
que existe de diferença entre o estado inicial e o estado final. Tá? Para a gente ter um zero, para a gente começar a fazer esses valores de diferença, o que foi proposto? Toda substância simples, no seu estado alotrópico mais estável, tem entalpia zero. E faz sentido. Por que faz sentido? Porque se eu meço somente a variação, e se essa substância está no estado mais simples e no menor nível de energia para aquele estado, para aquela substância, se eu tentar fazer essa substância a partir dela, não vai ter variação de energia. Mas se eu fizer O3 a partir de O2, já tem variação de energia, porque o O3 tem quantidade maior de energia acumulada do que o O2. Então, a partir desse zero, a gente conseguiu determinar qual que é a diferença de entalpia entre as substâncias simples no estado alotrópico mais estável e todos os outros compostos que a gente conhece na natureza. Tá? Então, ele é o nosso zero, ele é a nossa referência. Mas eu não tenho só um zero. Qualquer substância simples no estado alotrópico mais estável vale zero. Ferro metálico vale zero. Enxofre sólido vale zero. Carvão, aliás, grafite na forma de carbono na forma de grafite ou na forma de carvão, vale zero. E o carbono diamante já não vale zero. O carbono diamante tem um outro valor. O carbono fulereno ou as buckballs já tem um outro valor diferente do carbono grafite. Tá? O carbono grafite vale zero. Os outros têm valores diferentes, que são estados alotrópicos do átomo de carbono. Eu tenho vários alótropos para o átomo de carbono. Tá? Assim como eu tenho alótropos para o oxigênio, assim como eu tenho alótropos para o enxofre, assim como eu tenho alótropos para o ferro, mas o ferro, a temperatura ambiente sólido, é o estado alotrópico mais estável dele. Eu só vou encontrar outros estados alotrópicos para o ferro em outras temperaturas diferentes de 25 graus Celsius e 1 atm. A 25 graus Celsius e 1 atm, ela é a estrutura mais estável e, por isso, tem entalpia valendo zero. Dúvida Professor, nessa parte? Oi. uma coisa, então a entalpia ela vai ser medida através da grandeza kilojoules, né? Que é aquele KJ, né? Normalmente em joules, mas pode ser em caloria também, viu? Qualquer unidade de energia. Você E, vai encontrar no livro vários exercícios como caloria e quilocaloria. tipo, como que chegou nesse valor de menos 241,8? Eu não peguei muito bem. Esse menos 241,8, lembra do calorímetro lá do slide anterior? Aham. Se você colocar lá dentro do calorímetro hidrogênio para reagir com O2, vai ter uma liberação de 241,8 kJ para cada mol de água no estado gasoso formado. Esse valor é a quantidade de energia que é liberada quando você forma um mol de água no estado gasoso. Na verdade, você não vai fazer no estado gasoso lá, tá? Você vai fazer ela no estado líquido. Aí você tem como determinar quanto de energia você precisa fornecer para ela mudar para o estado gasoso, aí é a entalpia de vaporização, e quanto de energia você precisa perder, né, para ela mudar para o estado sólido, aí é a entalpia de solidificação. Então, se eu chegar aqui na entalpia líquida, da água no estado líquido, que é a mais comum, né, eu consigo somar para chegar na do gasoso e subtrair para chegar na do sólido. Isso é relativamente fácil. Ah, entendi. Então ele pega um parâmetro, né, no líquido, né? Na substância líquida, e a partir disso vai. Cada substância é um parâmetro diferente, Thiago, porque a água, o normal é encontrar no estado líquido, mas tem algumas que é normal entrar no estado gasoso, né? A 25 graus Celsius em 1 atm. E aí depois você vê quanto de energia você precisa fornecer ou tirar para os outros estados físicos daquela substância. É essa quantidade de energia que você precisa fornecer ou retirar para a mudança é uma entalpia associada ao processo físico. Então você tem entalpia associada a uma reação química e você tem entalpia associada a um processo físico. Entendi. Tá? Então vamos lá. Essa daqui seria a entalpia de formação da água no estado gasoso. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Entalpia de formação da água no estado líquido. Como é que nós vamos fazer? De novo,
o estado final do sistema, menos 285,8 menos zero, eu vou chegar na entalpia de formação da água no estado líquido. Olha lá, prestando atenção, ó. É uma equação termoquímica por quê? Do lado dos produtos só tem 1 mol de produto. Do lado dos reagentes eu tenho o que for preciso para que do lado dos produtos eu tenha 1 mol. Então aqui foi necessário colocar meio O2, ou meio mol de O2. Todos os reagentes e todos os produtos têm os seus estados físicos informados, e isso é importante. Por quê? Porque a água no estado gasoso tem um valor de entalpia. A água no estado líquido tem outro valor de entalpia. A água no estado sólido tem outro. Então, se eu não indicar qual é o estado, eu não tenho como saber se esse valor aqui está associado a que tipo de molécula, em que tipo de situação. Tá? E aí eu tenho associado à equação termoquímica um valor de energia. Esse valor de energia está associado a essa equação que está do lado esquerdo. Então, para produzir 1 mol de H2O, eu tenho liberação de 285,8 kJ. Tá? Vamos lá fazer agora as duas equações. Como deram valor de ΔH negativo, são processos exotérmicos. Tá? Agora vamos fazer algumas mudanças de estado físico. As duas primeiras equações foram reações químicas, tá? São processos químicos. Mas eu também posso usar o conceito de entalpia para transformações físicas. Por exemplo, eu quero saber qual que é a entalpia quando, ou seja, quanto de energia eu preciso fornecer para o meu sistema para a água passar do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? De novo, estado inicial, estado final, pego o estado final, tiro o estado inicial. No estado final, água no estado gasoso, menos 241,8 kJ, menos o 285,8 kJ. Aí eu encontro aqui um valor de ΔH de 44 kJ. Eu vou chamar isso de ΔH de vaporização. Por quê? Porque ele está identificando para mim quanto de energia que eu tenho que fornecer para cada mol de H2O. Ou seja, quando eu tenho 1 mol de água no estado líquido, formando 1 mol de água no estado gasoso, eu preciso fornecer 44 kJ para cada mol que eu estou mudando de estado físico do líquido para o gasoso. Se eu tiver 2 mol, tá? Se eu multiplicar a equação química por 2, eu multiplico também o valor do ΔH. Então, se eu tiver 2 mol de água no estado líquido sendo transformado para água no estado gasoso, eu vou ter 88 kJ de energia associada à transformação. Se eu tiver 3 mol, vai ser 3 vezes 44. Então, esse valor aqui está associado com a estequiometria da minha reação. Qualquer valor que eu multiplicar a minha reação, eu tenho que multiplicar também o valor da variação de entalpia. Bom, agora vamos fazer de novo, né? Só que do sólido para o líquido, tá? Mesma coisa, estado final, estado inicial, tiro o final do inicial, chego num valor de variação de entalpia de 6,8 kJ. Vou chamar isso de ΔH de fusão, por quê? Porque o processo que está acontecendo é de fusão, está passando de sólido para líquido. Como é que eu interpreto isso? Para cada mol de água no estado sólido sendo convertido para água no estado líquido, eu preciso fornecer. De onde eu estou tirando a informação fornecer? O valor é positivo. Se o valor é positivo, eu estou tendo que adicionar energia ao sistema. Tá? Então, eu preciso fornecer 6,8 kJ para cada mol de água mudando do estado sólido para o estado líquido. Mas e se eu tiver 2 mol? Colocar 2 do lado de cá e 2 do lado de cá? 13,6 kJ. Qualquer mudança que eu fizer na estequiometria da reação, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor o valor da entalpia associado à reação. Mas o normal é você ter do lado direito 1 mol de substância no processo e do lado esquerdo o que for preciso para conseguir esse 1 mol do lado direito. Bom, como os dois valores de ΔH que nós encontramos para os processos físicos que aconteceram são positivos, esse processo é um processo endotérmico. Como é que eu entendo isso? A energia do meu sistema é maior no estado final do que no estado inicial. Se eu medir isso como variação de temperatura, a temperatura do meu sistema no estado final
vai ser maior do que a temperatura no meu estado ou no meu sistema no estado inicial. Bom, como que eu posso usar equações termoquímicas com valores de entalpia associados para determinar a entalpia de uma outra substância de maneira indireta? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu apaguei agora o valor da entalpia de formação da água no estado sólido. E eu quero chegar no valor da entalpia da água no estado sólido usando as 4 equações que nós já conhecemos os valores associados. A entalpia de formação da água no estado gasoso, a entalpia de formação da água no estado líquido, a entalpia de vaporização da água e a entalpia de fusão. O que que eu quero? Eu quero esse valor aqui, ó. A entalpia de formação da água no estado sólido. A equação que eu quero é H2 mais meio O2 produzindo H2O no estado sólido. E determinar qual é a variação de energia nesse processo. Essa parte é muito legal. Por quê? Se chama lei de Hess, eu vou definir ela para vocês daqui a pouquinho. Em algumas situações é muito complicado você fazer a reação no calorímetro para poder determinar a entalpia associada àquela reação. Mas você pode usar reações com valores de entalpia conhecidos e somar, subtrair, multiplicar, dividir o que for preciso fazer com essas equações conhecidas, para que quando você somá-las, você tenha a equação que você está querendo. Por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas 4 equações e de alguma maneira organizá-las para poder conseguir a equação que está aqui embaixo. Tá? Tem algumas possibilidades para isso. Tá? A mais simples delas é pegar a segunda equação, do jeito que ela está escrita, e depois inverter a quarta equação. Se eu escrever a segunda equação do jeito que ela está escrita, eu vou ter H2 mais meio O2, que é o que eu quero do lado esquerdo, e do lado direito eu vou ter água no estado líquido. Eu não quero água no estado líquido, eu quero água no estado sólido. Mas se eu inverter a quarta equação, eu passar o líquido para o lado esquerdo e o sólido para o lado direito, tá? Eu consigo obter o sólido no lado direito e como o líquido vai passar para o lado esquerdo, ele passa a ser reagente, esse produto que foi formado vai ser gasto quando eu fizer a segunda reação, tá? Só um comentário. Todo processo que é endotérmico em um sentido, ele é exotérmico no outro sentido. Então, a água no estado sólido sendo convertida a água no estado líquido, eu preciso fornecer 6,8 kJ para cada mol de água. Mas se eu tiver água no estado líquido sendo convertida para água no estado sólido, eu vou ter o mesmo valor em módulo, só que com valor negativo, com sinal negativo. Ou seja, eu vou ter que tirar do sistema 6,8 kJ para cada mol de água que passa do estado líquido para o estado sólido. E aí não vai chamar ΔH de fusão, vai chamar de ΔH de congelamento, tá? O valor em módulo é o mesmo, o sinal muda. Então, se eu preciso fornecer energia para uma transformação acontecer, a mesma quantidade de energia eu preciso retirar para que ela aconteça no sentido contrário. Tá? Então, o jeito mais simples seria esse. Pego a segunda equação e somo com o inverso da quarta equação. Quando eu inverter a quarta equação, vai ficar menos 6,8, né? Menos 6,8 menos 285,8. Quem tem aí uma calculadora para somar para mim? Quanto que dá 285,8 mais 6,8? Vê se dá 292,6. Deu? As minhas contas dá. 285 com 6, 291, 80808, 1,6, 292,6, tá? Então, esse é o jeito mais simples,
Mas isso não quer dizer nada. Eu posso escolher o jeito mais complicado e vai dar a mesma coisa. Quer ver? Ó? Eu vou escolher o jeito mais complicado. Vou pegar a primeira equação, vou pegar a terceira equação e vou pegar a quarta equação. No jeito mais simples, eu pego a segunda e a quarta. Eu vou pegar a primeira, a terceira e a quarta e vou chegar no mesmo valor. Quer ver? Ó? Peguei a primeira equação, a terceira e a quarta equação. Eu quero chegar nessa que está aqui embaixo. H2 mais meio O2 produzindo H2O sólido. A primeira eu vou escrever do jeitinho que está e vou associar o valor de ΔH a ela. A segunda eu vou inverter, tá? Porque eu quero transformar água no estado gasoso para água no estado líquido. E aí, que era ΔH de vaporização, vou chamar de ΔH de condensação. Se era 44 kJ positivo, vai ficar 44 kJ negativo. Se eu somar essas duas equações até agora, eu vou ter H2 mais meio O2 produzindo H2O. Esse H2O vai ser gasto na segunda, tá? Então, aquilo que eu produzi na primeira vai ser gasto na segunda. Então, eu vou ter como produto H2O líquido no final. Vai ser H2 mais meio O2 produzindo H2O líquido. Não é o que eu quero ainda. O que eu quero é água no estado sólido. Vou pegar a quarta equação e vou invertê-la. Quando eu inverter, o ΔH de fusão vira ΔH de congelamento. É só o processo contrário da fusão, tá? Se era 6,8 positivo, passa a ser 6,8 negativo. Agora, basta somar as três equações. Eu inverti para conseguir chegar na equação de baixo. Como é que eu fiz isso? Ó, H2O no estado gasoso foi gasto na segunda, então não tenho mais H2O gasoso. O H2O líquido que foi produzido na segunda vai ser gasto na terceira, então eu não tenho mais H2O líquido. Quando eu somar as três equações, eu vou ter H2O sólido do lado direito e H2 mais meio O2 do lado esquerdo, que era o que eu queria. Como é que eu chego no ΔH dessa transformação? Basta somar o ΔH de cada etapa que eu usei para chegar na transformação que eu queria. Menos 241,8 menos 44, menos 285,8, menos 285,8 menos 6,8, vai dar os mesmos menos 296, menos 292,6 kJ, usando a segunda e a quarta equação do slide anterior. Ou seja, tá? O que diz a lei de Hess? A variação de entalpia de um processo qualquer não depende da maneira específica como esse processo aconteceu. Eu posso passar por quantas etapas forem necessárias, desde que a etapa final represente a transformação que eu estou querendo. Na etapa final, eu vou ter o estado inicial do meu sistema e o estado final do meu sistema representado. O caminho que eu faço para chegar não interessa, desde que eu some a energia associada a cada etapa e que no final eu tenha o processo que eu quero representar na somatória de cada uma dessas etapas, eu vou encontrar a entalpia associada à transformação. Então não interessa o caminho. O caminho que eu escolher vai chegar no mesmo resultado. Se eu sair de Piracicaba, for até Limeira, depois eu for até São Joaquim e depois eu for para Campinas, e eu sair de Piracicaba e for para Campinas direto, os valores associados às escolhas que eu fiz no trajeto, quando eu somar os positivos e os negativos, eu vou ter o mesmo valor associado a sair de Piracicaba e ir direto para Campinas. Não interessa o trajeto que eu faço. Desde que esteja somado de maneira adequada, eu vou encontrar o mesmo valor de variação de entalpia para a equação que representa o meu sistema, tá? Exemplo. Por algum motivo, seria difícil fazer a reação entre o enxofre sólido e o oxigênio de tal maneira que eu obtivesse somente o SO3.
E realmente não é uma situação simples. Por quê? Quando eu reajo o enxofre com O2, o primeiro composto que vai ser formado é o SO2. Depois o SO2 vai ser convertido para SO3. E eu não tenho muito um controle estequiométrico dessa transformação. A não ser que eu já tenha o SO2 e coloque oxigênio para produzir o SO3. Mas se eu tiver um sistema que tem enxofre e O2, eu vou ter produção das duas espécies. E eu não vou ter um controle muito elaborado da estequiometria da reação. Então, é mais fácil eu separar isso em duas etapas, tá? Eu produzi o SO2, essa daqui eu consigo determinar com facilidade a variação de entalpia relacionada ao processo, tá? E depois determinar a variação de entalpia quando eu tenho SO2 reagindo com O2 produzindo o SO3, tá? Na primeira equação, eu tenho a entalpia de formação do SO2. Na segunda equação, eu não tenho a entalpia de nenhum composto formado. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui no SO3. Esse 2 no SO3 já invalida a definição de entalpia de formação. Porque a entalpia de formação ela só é válida quando é 1 mol de produto formado. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Conhecendo a entalpia associada a esses dois processos, calcular a entalpia de formação do SO3. Enxofre no estado sólido, reagindo com O2 gasoso, formando o SO3 gasoso. Eu quero saber qual que é a entalpia desse processo, conhecendo a entalpia desses outros dois processos. Como é que a gente poderia fazer isso? O que eu quero? Eu quero que do lado esquerdo eu tenha enxofre mais O2. Tem alguma equação dessas duas que tem enxofre mais O2 do lado esquerdo? Só vocês estão muito quietinhos hoje, é o frio? Professor, tem a primeira. É que tá um barulho aqui em casa. Sim, a primeira sim. Tem alguma que eu tenho SO3 do lado direito? A segunda, né? A segunda eu tenho SO3 do lado direito, tá? Então, olha que bacana. Eu vou escrever a primeira equação do jeitinho que ela tá. Vou preservar ela do jeito que está e vou dividir a segunda por 2. Por quê? Quando eu dividir a segunda por 2, eu vou ter SO3 com 1 mol só, e eu quero 1 mol só do lado direito. Então, eu vou escrever a primeira do jeito que está, associando o valor de entalpia a ela da maneira como ela está escrita. Na segunda, eu vou dividir a segunda por 2. Se eu dividir a segunda por 2, tem que dividir o valor da entalpia também por 2. Então, agora eu tenho uma nova equação termoquímica, onde SO2 reage com meio mol de O2 para produzir o SO3 e um valor de entalpia associado, que é metade do valor da equação original. Tá? Se eu somar essas duas equações, olha lá, eu tinha SO2 sendo produzido na primeira, tem SO2 sendo gasto na segunda, então esse O2 vai sumir. 1 mol de O2 mais meio mol de O2 vai me dar 1 mol e meio ou 3 sobre 2 mol de O2, que é a equação que a gente estava querendo lá em cima, tá? 1 mol de enxofre reagindo com 3,5 de O2, produzindo 1 de SO3. Quando eu somo os valores de entalpia de cada equação parcial, eu tenho o valor de entalpia do meu processo total. Então, esse valor aqui está associado a essa equação que eu encontrei aqui embaixo. Quando eu tenho um mol de enxofre reagindo com 1,5 mol de O2 produzindo 1 mol de SO3, eu tenho liberação. De onde você tirou essa liberação? Do valor negativo. Eu tenho liberação de 395,3 quilojoules de energia no processo, tá? No capítulo do livro de vocês, tem alguns exercícios bem legais sobre esse assunto, tá? Com soma de equações químicas para poder chegar no valor de entalpia de uma outra equação que vocês estariam procurando. Procurem fazer. Tem um deles lá que é particularmente interessante. Tem um monte de equação, tá?
para você calcular a entalpia de um processo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar desesperado querendo usar todas aquelas equações. E você não vai usar todas as equações. Se não me engano, são só 2 equações e você vai chegar no resultado que você está procurando. Foi dada uma quantidade grande de equações exatamente para te confundir. Mas você tem que perceber quais são as equações que são importantes para poder chegar no resultado que você está procurando, tá? Professor, Oi, uma coisa, você pode voltar um slide? Fazer uma claro. pergunta? Ali eu não poderia ter mais de um mol de moléculas no produto? É por isso que você dividiu por meio? Não, poderia. Quer ver? Eu poderia ter feito da seguinte maneira: eu poderia ter multiplicado a primeira por 2, tá? Quando eu fizesse a somatória, ia aparecer aqui, ó, um mol de enxofre. Não, deixa eu ver. Quando eu multiplicar, vai ser 2 mol de enxofre, né? Aí seria 3 mol de O2, dando 2 mol de SO3. E aí, esse valor que eu achei aqui seria o dobro disso. Seria 790,6. Mas o que nós estamos querendo é essa daqui, ó. S mais 3,5 de O2 dando SO3. Mas eu poderia chegar nela depois, ó. Quando eu tenho 2 de S mais 3 de O2 dando 2 SO3 com menos 790,6, tá? O que eu poderia fazer? Dividir tudo por 2 para chegar na equação que eu estou querendo. Mas aí você ia fazer muito cálculo sem necessidade, né? É só dividir a segunda e você chega na que você está querendo. Mas pode fazer, você vai chegar na mesma coisa. Multiplica 296,8 por 2. Vê quanto que dá. 593,6, né? 8, isso. Não, 0,6, isso. 593,6. Soma 593,6 com 197. É 790,6. 790,6, não é isso? Tá? Isso. Só que aí você teria associado a seguinte reação: 2 mol de enxofre mais 3 mol de O2 produzindo 2 mol de SO3. Esse 790,6 estaria associado a essa estequiometria. Mas como você quer 1 mol de enxofre produzindo 1 mol de SO3, aí você ia ter que dividir tudo que você achou por 2 e você chegaria no mesmo resultado. Então, independente do caminho que você escolha, mais complicado, menos complicado, fazendo mais cálculo, menos cálculo, no final, o resultado vai ser sempre o mesmo, é sempre igual. Tá? Se você escolher, se eu vou multiplicar a primeira por 2, vou somar as duas, e aí o resultado eu vou dividir por 2, você chegaria nessa mesma equação com esse valor de energia associado. Entendi. Entendeu? Tá? Uhum. Tá? Então, a vantagem da lei de Hess é essa. Não interessa o caminho que você faz, a coisa vai sempre chegar no lugar aonde você quer. Tá? Uma outra aplicação dela, tá, é usar as energias padrão de formação das substâncias para poder chegar na entalpia da reação. Usando de novo a lei de Hess. Como é que funcionaria isso? Você, a partir de dados tabelados, né? Dados tabelados para algumas espécies, por exemplo, quando eu olho aqui, ó, CO2, entalpia padrão de formação do CO2, menos 393,5 kJ por mol de CO2. Como é que eu vou entender isso? Se eu colocar carbono grafite para reagir com O2, formando CO2, eu vou ter 393,5 kJ liberado para cada mol de CO2 formado. Professor, por que você colocou carbono grafite reagindo com O2? Porque o carbono grafite é a espécie alotrópica ou mais estável do carbono, tá? E o O2 é a espécie alotrópica mais estável do oxigênio. Aí no caso da água, por exemplo, esse menos 285,8 kJ por mol, o que significa? Que se eu colocar H2 para reagir com O2, produzindo água no estado líquido, eu vou ter liberação de 285,8 kJ para cada mol de água no estado líquido formado, a partir de H2 e O2. O NO,
como é que eu vou entender isso aqui? Ó? Se eu colocar N2 mais O2 para reagir, professor, por que N2? Porque o estado alotrópico do nitrogênio mais estável é o N2, que é o que a gente encontra, quase 70% 78% da atmosfera é N2, é uma molécula extremamente estável, tá? Se eu colocar N2 para reagir com O2 formando o NO, eu vou precisar fornecer 90,25 kJ para cada mol de NO formado. Esse sinal positivo indica que eu preciso fornecer 90,25 kJ para cada mol de NO formado. No caso aqui do propano, C3H8, tá? Como é que eu vou entender esse menos 103,8? Se eu colocar carbono grafite para reagir com H2, que é a forma alotrópica mais estável do hidrogênio. Então, carbono grafite para reagir com H2, para cada mol de C3H8 formado no estado gasoso, eu vou ter liberação de 103,8 kJ de energia. Então, uma tabelinha como essa daqui, com valores de entalpia de formação, me permitem a seguinte brincadeira. Ó. Eu tenho lá a reação de combustão do propano. Outra coisa importante, não esqueçam disso. Toda reação de combustão, toda, sem exceção, ela é exotérmica. O valor do ΔH sempre vai ser negativo. Se vocês estiverem fazendo um exercício qualquer e aparecer um valor de ΔH positivo para uma reação de combustão, parem tudo. Está equivocada a resolução. ΔH de reações de combustão sempre vai ser negativo, sempre vai ter liberação de energia, tá? Então, para essa reação aqui, ó, propano queimando na presença de O2, produzindo CO2 mais água. Eu quero saber quanto de energia vai ser liberado, ΔH de combustão do propano. Por que eu vou chamar de ΔH de combustão do propano? Porque quando eu uso o conceito, tá, ΔH de alguma coisa, eu estou me relacionando a um mol daquela substância. Se eu falar que isso aqui é o ΔH de combustão do propano, então eu preciso ter 1 mol de propano sendo consumido na reação. Tá? Então, eu posso chamar de ΔH de combustão desde que eu tenha 1 mol de propano participando da reação. E aí, os outros, né, eu posso ter o coeficiente estequiométrico que eu precisar. Se for o ΔH de combustão do propano, é 1 mol de propano. Bom, a reação é a seguinte: C3H8 mais 5 mol de O2 produz 3 mol de CO2 gasoso mais 4 mol de água no estado líquido. Como é que eu posso usar a lei de Hess para calcular a entalpia desse processo, ou a entalpia de combustão do propano? Se eu pegar a entalpia de formação do CO2 e multiplicar por 3, somar a esse valor 4 vezes a entalpia de formação da água, eu vou ter a entalpia do estado final do meu sistema. Tá? Vocês concordam comigo que o estado final do sistema são os produtos? Então, se eu pegar a entalpia de formação do CO2 e multiplicar por 3, somar a esse valor 4 vezes a entalpia de formação da água, eu tenho a entalpia final do meu sistema. Se eu tirar da entalpia final do meu sistema a entalpia inicial, que é uma vez a entalpia de formação do C3H8 mais 5 vezes a entalpia de formação do O2, eu tenho a variação de entalpia da reação. Estado final menos estado inicial. Ou seja, a somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes. Então, a gente vai fazer isso. Ó. 3 vezes a entalpia de formação do CO2 mais 4 vezes a entalpia de formação da água menos 1 vez a entalpia de formação do propano menos 5 vezes a entalpia de formação do O2. Então, vai ficar 3 vezes 393,5 negativo mais 4 vezes 285,8 negativo menos
E aí a gente tem que tomar cuidado. Agora, por quê? Porque o valor da entalpia de formação do C3 é H8. Como é menos, vai ficar menos vezes menos, esse valor vai ficar positivo, tá? Então, vai ser menos vezes menos, que é o valor da entalpia de formação do C3H8. Esse valor aqui, 103,8, vai ficar mais 103,8. Menos 5. E por que apareceu esse zero aqui na entalpia do O2? Alguém lembra da primeira definição que a gente fez lá no nosso diagrama de entalpia? Qual que é a entalpia de uma substância simples no estado alotrópico mais estável? Por convenção. Zero, né? Toda substância simples no seu estado alotrópico mais estável tem entalpia zero. Como o O2 é a forma alotrópica mais estável do oxigênio, a entalpia dele é zero. Então, é 5 vezes zero. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou encontrar que a entalpia de combustão do propano, C3H8, é igual a menos 2.219,8 kJ. O que significa isso? Se eu identifiquei como entalpia de combustão do propano, para cada mol de propano queimado, eu libero 2.219,7 kJ de energia. Se eu tiver 2 mol de propano queimado, eu vou liberar o dobro. Se eu tiver 10 mol de propano queimado, eu vou ter 10 vezes esse valor calculado, tá? Alguém, por favor, faz um favor para mim? Anota o valor da entalpia de formação da água e do CO2. Eu vou precisar dela nessa resolução aqui. Bom, se bem que eu acho que eu tenho a resolução. Eu tenho a resolução, tá? Não vou precisar. Eu achei que eu não tinha resolução. Como é que a gente vai fazer? De novo, o que eu quero saber agora? O etanol, aquele álcoolzinho que a gente consome quando toma cerveja, quando toma uísque, quando toma cachaça, caipirinha. O etanol, aquele álcoolzinho lá, que também é vendido nos postos de combustível, tá? Ele é usado para introduzir oxigênio em algumas misturas de gasolina. É o caso da gasolina que a gente compra no Brasil. Ela tem até 24% de etanol misturado. Ele tem calor de combustão de 1.366,8 kJ por mol. Como é que eu vou interpretar essa informação? Olha lá que importante, ó. Eu não dei se o valor é negativo ou se o valor é positivo. Só está dito que o calor de combustão do etanol é de 1.366,8. Eu falei agora mesmo para vocês que toda reação de combustão libera energia. Se é o calor de combustão do etanol, esse valor aqui vai ser negativo, menos 1.366,8, tá? Eu não preciso dizer se é positivo ou negativo. Você tem que ler o enunciado e entender se o valor é positivo ou negativo. Como é combustão, sempre vai ser negativo. Isso é a energia liberada para cada mol de etanol queimado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que é calor de combustão, eu preciso escrever a reação de combustão. Se vocês se lembram da aula que a gente viu de identificação de reações, uma reação de combustão tem sempre o combustível, o etanol, na presença de oxigênio, então é o combustível mais O2, produzindo CO2 mais água quando o combustível tem hidrogênio. Se o combustível não tiver hidrogênio, se fosse somente carvão aqui, o carvão, seria só CO2, tá? Então, se o combustível tem hidrogênio, produz CO2 mais água. Esse valor de ΔH foi dado, o valor de combustão para cada mol de etanol. E aí está pedindo qual que é o calor de formação do etanol. Eu quero saber qual que é a entalpia de formação do etanol. Sabendo qual que é a entalpia da reação, o que a gente vai fazer? O mesmo raciocínio do exercício anterior. Só que agora eu já tenho o valor do ΔH da reação. Então, onde está o ΔH, eu vou colocar menos 1.366,8. O valor do ΔH de formação do CO2 foi dado no slide anterior, 393,5 kJ negativo. Como tem 2 mol de CO2 nos produtos, 2 vezes 393,5 kJ negativo. Tá?
mais 3 vezes, porque forma 3 mol de água, 3 vezes 285,8 kJ negativo, que é a entalpia de formação da água no estado líquido. Tudo isso menos o ΔH de formação do C2H5OH, que é o etanol, que é o que a gente está querendo, menos 3 vezes o ΔH de formação do O2. Como o O2 é uma substância simples no estado alotrópico mais estável, 3 vezes zero. Resolvendo essa equação, eu só tenho que tomar cuidado, né? Porque esse valor vai estar negativo. Quando eu passar para o lado esquerdo, fica positivo. Esse valor vai estar negativo. Quando eu passar para o lado esquerdo, vai ficar positivo. Esse valor aqui, ó, ele vai me dar menos ΔH de formação e do lado de cá um valor positivo, tá? E aí eu preciso multiplicar tudo por menos 1 e eu chego à conclusão que o ΔH de formação do etanol é de 277,6 kJ, ou seja, para cada mol de etanol formado a partir de carbono grafite mais H2 mais O2, eu tenho liberação de 277,6 kJ. Mas eu não precisei de equações, eu só precisei das entalpias de formação das substâncias que participam da reação do etanol com O2 produzindo CO2 mais água. Então, essa é uma outra abordagem para calcular cálculo de variação de entalpia. Uma, eu posso usar diagrama, pegar o estado final menos o estado inicial, baseado nos patamares que eu tenho no diagrama. A outra abordagem é pegar valores de entalpia associados a equações de reações conhecidas. E a outra abordagem, pegar os valores da entalpia de formação, somar as entalpias de formação dos produtos e tirar das entalpias de formação dos reagentes. Vimos 3 abordagens até agora, tá? Já tá bom por hoje ou querem fazer mais essa parte de energia e estequiometria? Eu acho que tá ótimo. Então tá bom. Então, ó, no nosso próximo encontro, eu parto daqui, tá? Nós vamos associar esse valor de entalpia lá na reação química com massa de reagente e de produto, tá? E aí nós vamos ver como é que a gente faz essa associação de massa de reagente e produto com aquele valor de entalpia dado na equação termoquímica. É muito tranquilo, tá? Se vocês entenderam minimamente a questão de estequiometria que a gente viu nas aulas anteriores, essa questão de relacionar a estequiometria com a entalpia vai ser muito tranquila, tá? E aí, como é que vai ficar? Que dia que a gente vai fazer aquele encontro para fazer a resolução da atividade? Você conversa com o pessoal e passa para mim depois, Giovana? Pode ser? Oi, professor. Eu vejo certinho, aí depois eu retorno para você. Tá, ó, segunda e sexta de manhã eu tenho livre, tá? Não tem nenhum problema de horário aí. Na terça, na quarta e na quinta eu tenho compromisso com a graduação. E aí, à tarde, normalmente, no final da tarde também eu tô livre. Então, mas eu acho que é melhor para vocês no período da manhã, né? Aí vocês resolvendo, é só você passar para mim, eu agendo a reunião e a gente faz a resolução. Acho que vai ser bacana. Mas aí, com a participação, pergunta e coloque a calculadora do lado, porque vocês vão fazer os cálculos para mim. Tratado? Professor, uma pergunta. Os vestibulares, eles esperam que, tipo,